Bem-vindos a mais um episódio do Clima de Conversa, o podcast onde falamos de ambiente, sem complicar, mas com alguma responsabilidade ecológica e, ocasionalmente, julgamentos ambientais completamente exagerados. Eu sou o Rui Silva, ativista ambiental. Hoje temos um convidado especial, o embaixador de Portugal em Moçambique, Dr. Jorge Monteiro. Vamos falar de diplomacia, cooperação, ambiente, futuro e perceber se os diplomatas também reciclam corretamente o lixo em casa. Estamos, como sempre, no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique, um espaço onde a educação ambiental ganha vida e que continua de portas abertas para escolas, famílias e todos os curiosos da natureza. Um espaço que merece ser visitado, conhecido e vivido. Senhor Embaixador, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. É para nós, sem dúvida, uma honra recebê-lo neste clima de conversa. E se calhar aproveitava para perguntar, fazer uma questão, digamos que da diplomacia moderna. O café com chávena descartável ou reutilizável? Olha, devo-lhe dizer que gosto muito de café, mas não tomo, porque o café é uma bebida extraordinária, mas que eu tento evitar porque prezo muito o meu sono. Mas quando tomo, tento utilizar chávena reutilizável. Porque, obviamente, as preocupações ambientais hoje em dia têm que estar presentes na nossa vida de forma horizontal, claro, em tudo o que fazemos. Claro. Mas deixe-me começar por dizer que é um grande prazer estar aqui hoje e conversarmos sobre clima, que são temas muito, muito atuais e que nos devem também mobilizar a todos, diplomatas ou não diplomatas. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Embaixador, como tem sido a experiência, está cá ainda há pouco tempo, mas como tem sido a experiência de viver em Moçambique? Bom, Moçambique é um país que é um país extraordinário a todos os níveis. Obviamente que a primeira coisa que eu posso dizer, que eu sinto, é esta proximidade única que existe entre Portugal e Moçambique, a nível cultural, a nível linguístico, mas não só, vai muito além dessas dimensões e que tem a ver com a natureza humana, com os valores, com os afetos que ambos os países partilham. E, portanto, eu devo dizer que me sentia em casa nos primeiros dias, logo nos primeiros dias, tanto eu como a minha família. Portanto, mas olho para este país com uma grande admiração e um grande fascínio, porque é um país de grandes dimensões, uma riqueza natural, e esse é um dos temas também que nos traz aqui hoje, com uma riqueza natural única, com um enorme potencial, e é um país de jovens, um país de juventude, e eu espero muito que seja também um país de futuro, com futuro, de desenvolvimento económico sustentável, que é, creio eu, a sua riqueza natural é talvez a maior riqueza que o país conserva. Qual terá sido a primeira coisa ligada à natureza que mais o tenha impressionado aqui? Olha, devo-lhe dizer que os meus colegas da Embaixada pregaram-nos logo uma partida agradável, porque nós chegamos num sábado e no domingo fomos logo visitar o Parque Nacional de Maputo. E foi um dia extraordinário, porque as previsões diziam que poderia chover, mas choveu torrencialmente durante todo o trajeto. Quando chegamos ao mar, estava sol, um sol esplendoroso. E, portanto, tivemos logo este impacto com um parque que tem uma riqueza, uma fauna extraordinária. Podemos ver de crocodilos a elefantes, a hipopótamos, a todas as espécies que felizmente, o parque está a reganhar, a ser repovoado e, portanto, tem hoje uma grande diversidade animal. Mas chegamos depois ao mar e se tivermos sorte, se for a altura certa, podemos ver tartarugas ou podemos ver baleias. E, portanto, foi logo um impacto muito positivo e que mostra o fascínio que este país tem a nível ambiental e a nível de biodiversidade, que são áreas que eu creio que devem ser preservadas com grande empenho. Como eu dizia há pouco, creio que grande parte do futuro de Moçambique passa pela preservação da sua riqueza, da sua diversidade biológica e ambiental. E praia, floresta ou savana? Todas. Gosto muito de mar. Os portugueses têm uma relação especial com o mar.
E, portanto, quando estamos muito tempo afastados do mar, há algo que não está bem. Mas a sabana e a floresta são igualmente fascinantes. E, portanto, eu não conheço ainda tudo, mas já procurei viajar pelo país, já estive em Cabo Delgado, já estive em Nampula, já fui à ilha de Moçambique, já estive em Ambane, em Gaza, e procurarei, ao longo da minha estadia em Moçambique, conhecer a fundo o país na sua plenitude. Ir ao Niassa, ir ao Vale do Zambeze, enfim, conhecer toda a enorme riqueza e a enorme diversidade que Moçambique tem para oferecer, e que é não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista natural, mas tem também um grande valor económico. Nós creio que não podemos separar as duas vertentes. Claro. Quando se fala de preservação ambiental hoje em dia, tem que se introduzir aqui a dimensão económica, porque as populações obviamente também precisam de meios de subsistência. E temos que desmistificar esta ideia que uma coisa não é compatível com a outra. É exatamente ao contrário. Não têm que ter uma relação conflituosa. De todo. Aliás, temos que pensar cada vez mais que hoje em dia a ciência proporciona-nos muito conhecimento que nos permite promover uma exploração sustentável dos ecossistemas marinhos, terrestres, integrando essas duas dimensões, preservando os modos de vida, o desenvolvimento económico para as populações e, ao mesmo tempo, preservando o património natural para as gerações vindouras. Porque nós temos que ter consciência que a natureza não é propriedade de quem vive num determinado momento. É algo que herdamos e que nos devemos esforçar por transmitir da forma mais intocada possível às gerações vindouras. Exatamente. É esta a preocupação que nos deve guiar no nosso dia-a-dia. Muitas vezes, quando pensamos em diplomacia, pensamos em reuniões formais, fatos impecáveis, etc. E hoje a cooperação internacional pode ser vista como uma forma de estar muito ligada a questões ambientais? Sem dúvida. Aliás, a diplomacia ambiental é, hoje em dia, uma das áreas mais importantes da cooperação internacional. E creio que aí Portugal pode dar tem dado exemplos e passos muito importantes. Eu vou-lhe dar apenas alguns exemplos. Portugal é líder europeu na produção de eletricidade através de energias renováveis. Há apenas um país à frente de Portugal, que é a Noruega. Nós produzimos 80%, mais de 80% da eletricidade que é produzida em Portugal provém de fontes renováveis. Mas fomos também pioneiros na ratificação, fomos aliás líderes nas negociações internacionais que conduziram ao chamado Tratado do Alto Mar, o BBNJ, que foi ratificado por Portugal, pela Assembleia da República, em 2025. E que pela primeira vez as Nações Unidas dispõem de um instrumento juridicamente vinculativo que regula a exploração dos recursos do alto mar. Mas somos também pioneiros, por exemplo, no objetivo estabelecido pelas Nações Unidas de termos 30% do território terrestre e marinho protegido. Portugal já está em 36% da proteção do território terrestre e assumimos o compromisso de até 2030 termos também 30% da área marítima portuguesa protegida. O governo atual já anunciou que esse objetivo será antecipado, muito provavelmente já para este ano, porque estamos aqui fortemente empenhados em criar áreas marítimas protegidas. Já temos nos Açores já temos mais de 30%, o objetivo no arquipélago dos Açores já foi plenamente conseguido, e vamos criar também uma grande área protegida na Madeira, que vai permitir que Portugal antecipe. Portanto, a diplomacia ambiental é, de facto, uma das áreas mais importantes da nossa atuação internacional atualmente, porque o clima, a natureza, a preservação do meio ambiente, da biodiversidade, não são questões só do presente, são questões também do futuro, da sustentabilidade da vida no planeta. E, portanto, temos que as agarrar com grande determinação, como, aliás, defende bem o secretário-geral das Nações Unidas, que também é um português
ilustre, o engenheiro António Guterres. E com as mudanças climáticas, cada vez há mais esta necessidade de os países trabalharem em conjunto em prol de tentarmos mitigar um pouco as consequências das... Sem dúvida, sem dúvida. Se nós observarmos bem os fenómenos climatéricos extremos que têm vindo a repetir-se de forma cada vez mais frequente, infelizmente cada vez mais frequente, Portugal não é imune, temos tido temperaturas muito acima daquilo que é a média, tempestades, intempéries. Este ano, aliás, Moçambique e Portugal tiveram quase em simultâneo fortes cheias, que tiveram um grande impacto destrutivo na economia, na vida das pessoas. E, portanto, estes fenómenos tenderão a agravar-se no futuro. Esse é um dado com o qual temos que lidar. Depois, há uma questão que é também muito importante, é que muitas das vezes os países que mais sofrem das alterações climáticas são aqueles que menos contribuem para o agravamento da poluição e dos efeitos que contribuem para esses fenómenos climatéricos extremos. E, portanto, este não é um problema nacional, é um problema transnacional. E só poderemos combatê-lo de forma eficaz se unirmos esforços com outros países. Daí que as Nações Unidas, a União Europeia e outras organizações internacionais estão particularmente ativas nesta área e temos, de facto, que colaborar mais. Portugal colabora com muitos países e colabora também com Moçambique nesta importante área. Era uma questão que iria colocar ao Sr. Embaixador, quais seriam as áreas, de facto, da cooperação em termos ambientais entre Moçambique e Portugal? Bom, Portugal e Moçambique, deixe-me começar por dizer que Moçambique é o nosso principal parceiro bilateral de cooperação. É o país onde Portugal tem um esforço financeiro e em termos de cooperação para o desenvolvimento mais importante a nível mundial. E dentro desta cooperação, que é regulada por um programa estratégico de cooperação, o ambiente e o clima ocupam uma posição destacada. Nós temos vários projetos nestas áreas, eu vou se calhar referir aqui 2 deles. Um é um projeto trilateral que temos com Portugal, Moçambique e o Brasil, que é o Tricafé, um projeto que está a ser implementado na Gorongosa e em Chimanimani, e que no fundo visa proporcionar às populações deste grande pulmão, deste grande parque, um dos maiores parques a nível mundial, que é a Gorongosa, permitir que as populações possam explorar de forma sustentável os meios naturais, ao mesmo tempo que preservam os ecossistemas e o seu habitat. E, portanto, este projeto incide sobre a exploração e a produção de café, mas temos também outro projeto, também de cooperação trilateral com a Argentina, Portugal, Argentina e Moçambique, na área do mel. E é o Promel, que também na mesma zona da Gorongosa e de Chimanimani. E, portanto, estes 2 projetos são uma demonstração prática de que é possível explorar, proteger a natureza, ao mesmo tempo que se explora de forma sustentável os meios que a natureza oferece. Só, por exemplo, no Promel, mais de 600 famílias estão abrangidas por este projeto. Portanto, o projeto tem trazido economia, rendimento a mais de 600 famílias que vivem nesta região. Mas temos também, deixe-me acrescentar aqui uma outra dimensão. Temos muitas empresas portuguesas. Portugal tem uma forte experiência no setor como já referi, das energias renováveis, na preservação do ambiente. Temos também empresas a atuar em Moçambique, quer através de fundações, quer através de investimentos diretos. E uma delas é a EDP, que tem um fundo de proteção ambiental, que tem neste momento 5 projetos espalhados pelo território moçambicano, que consistem em levar energia de forma produzida através de fontes renováveis a populações que de outra maneira não teriam acesso à energia. Há desafios ambientais, quer em Portugal, quer em Moçambique, embora sejam enfrentados de formas diferentes, mas há problemas também que acabam por ser surpreendentemente parecidos. O que é que o Sr. Embaixador destacaria?
Não, de facto, eu referi há pouco, foi curioso, porque infelizmente começamos o ano 2026 em Moçambique com fortes cheias. Portugal respondeu prontamente, enviamos uma equipa de militares para ajudar Moçambique a fazer face às consequências das cheias em Moçambique. Mobilizamos ajuda europeia, ajuda internacional, Portugal participou ativamente e, passadas umas semanas, Portugal sofreu exatamente o mesmo tipo de fenómeno. O que nos colocou na mesma situação, ou seja, não é o facto de estarmos em continentes diferentes que faz com que os problemas sejam diferentes. Infelizmente, estes problemas resultam das alterações climáticas, têm um efeito global, têm, sobretudo, levado ao surgimento mais frequente de cheias, inundações, ciclones, mas também secas, que têm um impacto muito desastroso, digamos assim, no dia-a-dia e na vida das pessoas. Como é que devemos reagir? Tornando as nossas sociedades mais resilientes, percebendo que não é uma questão de saber se vamos ter ou não cheias ou inundações, claro. Sabemos que elas vão ocorrer, temos que tornar a forma de reação, a localização das nossas cidades, as construções que fazemos, por exemplo, na orla marítima, tem que respeitar a natureza e os meios naturais. Porque quando vamos contra a natureza, acabamos sempre por sair a perder, porque a natureza acaba por se impor, tem uma força mais forte. Portanto, temos que encarar todos os projetos de investimento, de desenvolvimento económico, com a sua componente de sustentabilidade ambiental. Esse é um dado fundamental para termos sociedades mais resilientes e mais capazes de resistir aos efeitos das alterações climáticas. E a educação ambiental pode ser uma forma de diplomacia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que nós temos várias áreas de atuação que são fundamentais. Temos a prevenção, temos a educação ambiental para todas as camadas da população, porque muitas vezes os hábitos ambientalmente sustentáveis são hábitos muito simples, que se requerem apenas uma aprendizagem. Mas eu creio que a aposta fundamental tem que ser feita com a juventude. É fundamental que nos currículos escolares existam disciplinas que alertam, sensibilizam os mais jovens para a importância da preservação do clima, porque apostar no clima é apostar no futuro dos mais jovens. E eu creio que essa mensagem, sobretudo os mais jovens, são muito sensíveis, porque têm normalmente preocupações. Quando se lhes explica, facilmente percebem a importância da preservação ambiental, de ter comportamentos respeitadores do ambiente, desde o não atirar garrafas de plástico para a via pública, sacos de plástico, utilizar materiais reciclados, enfim, são comportamentos simples que podemos introduzir no nosso dia-a-dia e a educação ambiental tem um papel fundamental a desempenhar nesse aspecto. E este centro, permita-me dizer-lhe também, que é a primeira vez que visito aqui o centro, tem também este aspecto pedagógico, que eu acho fundamental que as escolas moçambicanas, todas elas, venham conhecer o centro, perceber o trabalho que é aqui feito e perceber que há aqui uma mensagem importante para os mais jovens. Muito obrigado por isso. E os jovens, muitas das vezes, são vistos um pouco como os herdeiros do que estamos a viver hoje. Eles também podem ser e devem ser a solução. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Ou seja, é mais fácil explicar aos mais jovens que têm uma vida pela frente que preservar o ambiente é preservar o seu futuro. O seu futuro do ponto de vista da qualidade ambiental, no meio em que nós vivemos, mas também preservar os ecossistemas e os recursos naturais que permitem uma exploração sustentável. O exemplo talvez mais fácil de compreendermos são os recursos marinhos. O peixe, os recursos, a alimentação através de recursos provenientes do mar faz parte das nossas dietas, faz parte do nosso dia-a-dia. E nós sabemos que existem espécies ameaçadas. Exatamente. Portanto, numa geração nós podemos destruir totalmente determinadas espécies que depois os nossos filhos, os nossos netos não irão conhecer. E, portanto, é por isso que é preciso apostar também no estudo, no conhecimento científico, porque o conhecimento científico fornece-nos dados importantes para uma regulação sustentável
do ecossistema marinho. Eu vou dar um exemplo muito típico para um português. Nós somos conhecidos pela sardinha, que é um peixe que faz parte da dieta portuguesa e é uma das imagens de marca de Portugal a nível internacional. E a sardinha não é uma espécie em vias de extinção, mas porque é uma espécie regulada. A União Europeia, através da política de pescas, tem uma política que permite avaliar a sustentabilidade das espécies, a forma como elas se reproduzem e só permite que seja pescada uma percentagem dessa população. E isso permite que a espécie perdure. Se não houvesse regulamentação, provavelmente já não teríamos sardinhas. Exatamente. Pelo menos com a abundância que existe. E quem diz sardinhas, podemos falar do peixe-papagaio. Peixe-papagaio, que está aqui por trás de nós, que também é uma espécie ameaçada, é uma espécie importante, que faz parte também da alimentação moçambicana e provavelmente através de uma pesca sustentável poderemos conciliar esses dois interesses, que é continuar a ter o peixe-papagaio nas ementas, na dieta alimentar das famílias moçambicanas, mas dentro de limites que permitam a sua sustentabilidade. Hoje fala-se muito da economia verde, da energia, como o Sr. Embaixador já falou, e da adaptação climática. Acredita que a cooperação ambiental vai ser uma das áreas mais importantes para os dois países, neste caso Portugal e Moçambique? Eu acho que não tem como não ser, porque se nós olharmos para Moçambique, percebemos desde logo o enorme potencial que Moçambique encerra no domínio do agronegócio e das pescas, ou talvez de uma forma mais abrangente, da economia do mar. Só estas duas áreas oferecem um enorme potencial de desenvolvimento para Moçambique. Mas esse desenvolvimento, para ter um retorno que seja duradouro e que seja eficaz para as populações, tem que ser sustentável. Exatamente. E, portanto, nós estamos neste momento, o nosso programa estratégico de cooperação termina em 2026, são planos de 5 anos, e já estamos a negociar o próximo programa estratégico de cooperação com Moçambique para o período 2027-2032. E nesse programa, a proteção ambiental, a cooperação na área do ambiente, do clima, ocupará seguramente um lugar de destaque. Porque nós entendemos que é possível, de facto, tirar partido desse enorme potencial dos solos, que têm uma riqueza extraordinária em Moçambique, da abundância da água, de uma boa gestão dos recursos hídricos e uma boa gestão dos recursos marinhos também, para potenciar o desenvolvimento económico de Moçambique, mantendo a sustentabilidade dos ecossistemas e essa perspectiva de longo prazo que temos que ter para a área ambiental. Há jovens que assistem este podcast e quando se fala em problemas ambientais veem-no como algo gigantesco. O que é que lhe dá esperança? Eu creio que de facto, os problemas ambientais são problemas globais e transnacionais. Mas eu creio que a mensagem que cada um de nós deve passar, e o que eu passaria, era que cada um de nós, no seu dia-a-dia, pode dar a sua pequena contribuição, e se todos dermos essa pequena contribuição, estamos a contribuir para enfrentar o problema de forma sustentável. Os nossos hábitos de consumo, a forma como utilizamos os materiais do nosso dia-a-dia, sabemos que os plásticos são hoje em dia um dos desafios mais importantes e que põem em causa os ecossistemas marinhos. Exatamente. A redução da utilização dos plásticos no nosso dia-a-dia é uma medida que está ao alcance de cada um, de cada cidadão, de cada jovem, e que pode dar um contributo efetivo para a mudança de paradigma. Sr. Embaixador, há algum projeto ambiental que o tenha marcado particularmente? Eu diria estes dois que referi na Gorongosa são projetos que creio que são emblemáticos, são projetos importantes, porque são projetos em áreas muito simples, são áreas de sustentabilidade ambiental. O café, que é um elemento essencial de consumo humano em todo o mundo, o mel. Mas há um projeto que me marcou particularmente, aliás, dois aqui em Moçambique que são de facto projetos extraordinários.
Um é o Parque Nacional da Gorongosa e o Parque Nacional de Maputo. Nós sabemos que a guerra civil em Moçambique teve um efeito desastroso porque levou a que uma redução drástica das espécies e da diversidade animal nestes dois parques, quase uma extinção de muitas das espécies. E, de facto, são dois projetos que são grandes sucessos dos quais Moçambique se pode orgulhar, porque em poucos anos conseguiram-se recuperar os ecossistemas, repovoar os dois parques e, portanto, marcaram-me muito e marcam-me muito porque hoje em dia já estamos a ver essa utilização sustentável dos dois parques para benefício das populações. Uma utilização turística, o Parque da Gorongosa e o Parque Nacional de Maputo são visitados por muitos turistas que vão pura e simplesmente desfrutar da abundância da natureza. E só isso é demonstração de que vale a pena apostar neste tipo de projetos. Eu tenho agora umas questões para testarmos a diplomacia ambiental do Sr. Embaixador. Papel ou digital? Papel. Ar-condicionado ou janela aberta? Janela aberta. Praia ao nascer do sol ou chuva ou a floresta depois da chuva? As duas parecem-me propostas irrecusáveis. Reunião presencial ou online? Depende das duas também. Eu creio que podemos conciliar as duas e permitem-nos poupar muitas viagens que também geram poluição. De facto, a revolução digital veio melhorar muito esse aspecto, de evitar muitas deslocações desnecessárias. Uma planta em casa rega ou esquece? Rego. Gosto muito de plantas. Qual seria, para o seu embaixador, o crime ambiental mais irritante? Lixo no chão, beatas na praia ou música alta numa zona de uma reserva? Eu diria que todas são graves. Talvez as duas primeiras tenham um efeito mais difícil de combater, mas todas são graves. E chegou agora o momento mais temido deste podcast, o Tribunal Ambiental. Vou desafiar o Sr. Embaixador a vestir o papel de juiz neste Tribunal Ambiental. Eu faço de Ministério Público, apresento os casos e depois o meritíssimo vai ter que tomar, vai ter que dar a sentença a estes casos. Desde já entrego os processos ao meritíssimo juiz. Muito obrigado. E o primeiro caso, a que lhe dei o título do Mistério da Garrafa Solitária, meritíssimo juiz, hoje trazemos um caso grave, muito grave. Tão grave que até as tartarugas pediram representação legal. As testemunhas afirmam que o arguido foi visto a tirar uma garrafa de água estando dentro do carro, abriu ligeiramente a janela do carro, olhou para os lados e lançou a garrafa para a rua com uma precisão quase de atleta olímpico. A primeira testemunha afirma, e passo a citar, eu ouvi o impacto da garrafa no chão. Uma mangueira perdeu 2 folhas e um pombo ficou visivelmente desapontado. Foi um momento muito difícil. A segunda testemunha afirma que o arguido terá dito que alguém há de apanhar. E meritíssimo esse alguém somos nós. Claro. E a terceira testemunha, com um tom muito melancólico, disse que a garrafa ficou ali, sozinha, abandonada, chegou a ser confundida como uma instalação artística sobre a irresponsabilidade humana. Neste caso, meritíssimo juiz, o Ministério Público pede justiça ambiental imediata. Não por vingança, mas porque já basta transformar um pouco o planeta num caixote de lixo. Meritíssimo juiz, culpado ou inocente?
Culpado. Acho que é um crime de uma grande gravidade e merece uma punição exemplar. E que será qual, Eu meritíssimo? diria que, para um crime com esta gravidade, o arguido deverá ficar proibido de usar garrafas descartáveis e deverá passar a andar com uma garrafa reutilizável do tamanho de um extintor. Temos ainda um segundo caso. Meritíssimo juiz, neste caso o arguido é acusado de entrar no escritório, olhar para o ar-condicionado, regulá-lo para 16 graus. As testemunhas afirmam que minutos depois já há colegas no trabalho que já procuram cascóis e alguns já tinham sinais de hipotermia. Segundo uma testemunha, afirma que há momentos em que vêem pessoas a beber café só para tentarem sobreviver. O Ministério Público considera inadmissível transformar um escritório tropical numa sucursal da Antártida. E o Ministério Público pede que se faça justiça neste tribunal. Também me parece um crime de grande gravidade. E eu diria que a pena ajustada para este crime seria que o arguido ficar proibido de tocar em comandos de ar-condicionado sem supervisão internacional. Para finalizarmos com o terceiro caso, meritíssimo juiz, trazemos um caso energético extremamente preocupante. O arguido saiu de casa, deixou as luzes acesas, televisão ligada, ventoinha ligada e, segundo os vizinhos, talvez até o carregador sem o celular. Os vizinhos pensaram que estaria ali a decorrer alguma festa, mas não estava. Era apenas desperdício energético em estado puro. O Ministério Público acusa o arguido de financiar desnecessariamente a companhia de eletricidade. Qual a sentença, meritíssimo juiz? Também me parece outro crime grave, até porque é desnecessário, não é? E, portanto, eu creio que a pena justa neste caso seria responsabilizar o arguido por apagar todas as luzes num raio de 200 metros nos próximos 2 meses. Fica então registada a decisão do Tribunal. O Ministério Público toma nota, embora se reserve o direito de recorrer para instâncias ecológicas superiores. Que este julgamento sirva de exemplo, que a justiça ambiental pode tardar, mas o Tribunal Ambiental está atento. Senhor Embaixador, depois deste episódio existe uma pergunta. O Tribunal Ambiental teria capacidade para ter uma representação diplomática em Portugal? Eu acredito que sim. Há crimes ecológicos que têm que ter penas pesadas, mas como falávamos há pouco, eu acredito no ser humano. Eu acredito na capacidade da educação, da sensibilização das novas gerações para os problemas ecológicos e, portanto, acredito mais numa ótica de sensibilização, de prevenção, do que numa ótica punitiva. Embora ela deva existir, como disse, para situações graves de violação e de violação, e quando se põe em causa de forma grave o equilíbrio dos ecossistemas e da natureza. No entanto, de facto, esta aposta na educação, a aposta nos mais jovens, na sensibilização, eu creio que é a aposta decisiva que nos pode levar a uma sociedade mais sensível às preocupações ambientais e climáticas. Estamos a aproximar do fim e antes pedi ao Sr. Embaixador uma mensagem que queira deixar aos jovens portugueses e moçambicanos que vão herdar de facto estes desafios ambientais no futuro. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui, talvez pegar num ponto que referi há pouco, eu gostaria que os meus filhos e os meus netos pudessem viajar para Moçambique ou para Portugal
e conhecer a riqueza e a diversidade ambiental, ecológica que nós temos ainda hoje em dia. Essa talvez fosse a mensagem mais forte, porque se não nos empenharmos de facto na preservação ambiental, na definição de políticas de preservação ativa do ambiente, dos ecossistemas, da orla costeira, Portugal e Moçambique são 2 países de mar, eu temo que as gerações futuras possam ficar privadas desta beleza natural que as nossas gerações ainda têm o privilégio de desfrutar. Portanto, é esta mensagem de pensarmos não apenas no imediato, mas pensarmos também nas gerações que nos sucederão e desejarmos que elas possam também beneficiar desta beleza natural que é o nosso planeta. E felizmente temos 2 países, pertencemos a países que têm uma enorme diversidade ambiental, de ecossistemas marinhos e terrestres que devemos preservar para as próximas gerações. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi uma honra tê-lo recebido aqui no nosso clima de conversa. Muito obrigado. Foi um privilégio falar de cooperação, ambiente e futuro e descobrir que a diplomacia também pode ajudar o planeta. Obrigado também ao Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique por continuar a ser a casa deste projeto. E a vocês que nos acompanham já sabem, cuidem do planeta e não façam nada que vos possa levar ao Tribunal Ambiental. Eu sou o Rui Silva, até ao próximo episódio do Clima de Conversa.